Uma invasão letal e impossível de deter. Máquinas mortíferas lançando raios de calor e gás venenoso. A maior cidade do mundo devastada em poucas horas. Este foi o pesadelo que H.G. Wells prenunciou há mais de um século. Um relato que se tornava ainda mais aterrador pelo fato de os saqueadores serem criaturas de Marte, que se alimentavam de sangue humano. E apesar do teor fantástico da história, ela provocava temor profundo nos leitores, chegando mais tarde a criar ondas de pânico nas ruas dos Estados Unidos. Então, por que a história continua nos atemorizando? Enquanto sondas modernas descobrem cada vez mais sobre o planeta vermelho, pode-se dizer que essa obra de ficção está próxima da verdade? Conheceremos hoje a história verdadeira por trás da trama, uma jornada além da Guerra dos Mundos. Arquivos extraterrestres. Como posso descrevê-lo? Um trípode monstruoso, andando a passos largos sobre os pinheiros, esmagando-os. Uma máquina ambulante de metal reluzente, cordas de aço articuladas que pendem dela, e o tumulto provocado por sua passagem misturando-se à tempestade de raios. E o ataque dos marcianos começa em uma história de um jovem autor britânico, H.G. Wells. Surgindo inicialmente em capítulos de uma revista em 1897, A Guerra dos Mundos conquistou os leitores desde a primeira página. A Guerra dos Mundos chocou o público. De repente, tínhamos um romance com marcianos invadindo a zona rural da Inglaterra e espalhando pânico. Foi algo extraordinário. As revistas se esgotaram rapidamente. E quando a obra A Guerra dos Mundos foi publicada como romance em 1898, logo se tornou campeão de vendas, explorando a paranoia do Império Britânico. No fim do século XIX, a Inglaterra era a nação mais poderosa e bem protegida da Terra. Mas ainda assim existia a sensação de que se tratava de uma paz frágil, de que existiam forças externas que ameaçavam o Império. Existia o medo da guerra aérea, seriam lançadas bombas. A ilha não era tão protegida, seria um lugar bastante vulnerável. E Wells foi ainda além, associando a Guerra dos Mundos com marcianos. A ideia de uma invasão marciana na Inglaterra vitoriana não era apenas um bom tema a ser explorado, mas parecia uma possibilidade real para os leitores. Wells colocava em palavras milhares de anos de curiosidade e medo em relação aos vizinhos da Terra. Marte, no ponto mais próximo, chega a ficar a 58 milhões de quilômetros de distância de nós e tem um terço do tamanho da Terra. Dos planetas vizinhos, é o mais fácil de identificar, porque é visto claramente na cor escarlate no céu noturno. Há 5.000 anos, os antigos egípcios foram os primeiros a registrar sua presença nos céus. Eles o chamaram de Har-Desher, o vermelho. 4 milênios mais tarde, os babilônios chamaram o planeta de Nergal, a estrela da morte. Os babilônios também foram os primeiros a notar que o planeta apresentava movimentos peculiares, como se estivesse sob o controle de alguma coisa ou de alguém. Se você fosse uma pessoa da antiguidade observando o céu, haveria 2 aspectos de Marte que poderiam evocar imagens de terror e guerra. Primeiro, o fato de o planeta passar a brilhar intensamente quando se aproxima da Terra, como se dominasse o céu. Além disso, claro, outro aspecto seria sua cor vermelha. Os gregos antigos batizaram o planeta de Áries, nome de seu deus da guerra, e o incluíam entre as chamadas estrelas errantes. Para os antigos, as estrelas ficavam muito distantes, eram incompreensíveis, e dando personalidade aos planetas e estrelas, eles, de algum modo, podiam se identificar com esses corpos. Creio que é algo que os humanos precisam fazer para sentir que fazem parte do universo, que significam alguma coisa.
Já em 250 a.C., o astrônomo grego Aristarco de Samos fez a ousada afirmação de que Áries era um dos vários planetas entre os quais a Terra que giravam em torno do Sol. Mas o astrônomo romano Cláudio Ptolomeu insistiu em 100 d.C. que os planetas e estrelas circundavam a Terra, e essa foi a teoria que pegou. Assim como o nome romano para o planeta, Marte, o deus da guerra. É natural pensar na Terra como centro do universo, porque ela nos parece estacionária e sólida. O céu parece ser um domo, a parte interna de uma esfera, com as coisas se movendo por ele. A Terra como centro do universo foi uma explicação confortável durante 1400 anos. Até 1543, quando o astrônomo polonês Nicolau Copérnico chamou a atenção dos cientistas. Copérnico, no século XVI, foi o primeiro a afirmar categoricamente que os planetas giram em torno do Sol e não da Terra. A Terra seria apenas mais um planeta orbitando o Sol. Então, os cientistas passaram a se perguntar quantos dos outros planetas seriam semelhantes ao nosso. Assim iniciou-se a verdadeira inquirição científica sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos. Em 1609, o astrônomo Johannes Kepler explicou o estranho movimento de Marte, provando que sua órbita é elíptica, e imaginou se esse seria o próximo planeta onde nós encontraríamos vida. Ele escreveu: "Quem residirá nesses mundos se eles forem habitados? Nós ou eles, senhores do universo?" Em 1610, o astrônomo italiano Galileu Galilei foi o primeiro a observar Marte por um telescópio. Em sua lente, Marte era do tamanho de uma ervilha vista a 2 metros de distância, mas já bastava para alimentar a ideia da existência de vida em outros planetas. A olho nu, sem telescópios, um planeta parece uma estrela brilhante. Mas quando Galileu viu Marte pelo telescópio, descobriu que eles eram, na verdade, pequenos mundos como a Terra. Durante 3 séculos, os telescópios foram evoluindo, assim como as provas científicas de que Marte poderia ser uma outra Terra. Em 1877, houve a chamada oposição de Marte. A cada 2 anos, Marte chega ao ponto mais próximo da Terra. É o melhor momento para observá-lo. Durante esse exame do planeta vermelho, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli publicou sensacionais novos mapas da superfície de Marte. Os desenhos de Schiaparelli são lindos. São uma obra de arte, não só de ciência. Mas o mais interessante nesses desenhos eram seus traços retos, lineares, na superfície de Marte, que seriam, conforme ele escreveu, canali, ou canais em italiano. Ele considerou a possibilidade de serem canais artificiais, mas certamente estava aberto a outras interpretações. Em 1892, o francês Camille Flammarion avistou mais evidências de vida em Marte. Descobriu o que chamou de onda de escurecimento durante a primavera de Marte, quando manchas escuras na superfície se dirigiam dos polos para o Equador e depois recuavam ao final do verão. Flammarion supôs que o escurecimento seria causado pela vegetação, mudando com as estações. Com as provas científicas se tornando mais interessantes, diversas teorias sobre a possibilidade de haver vida inteligente em Marte capturaram a imaginação do público e a imaginação de escritores que visualizavam um novo gênero chamado ficção científica. As pessoas consideram H.G. Wells e Júlio Verne como os pais da ficção científica, e esses dois criaram algumas das ideias que sempre nos fazem sonhar, como as máquinas do tempo, invasões. Júlio Verne, claro, explorou a interessante tecnologia dos submarinos e dos balões voadores. Essas fantasias coletivas inspiraram um dos primeiros filmes já produzidos, From the Earth to the Moon, de George Méliès. O filme de 1902 retrata uma avançada população lunar de insetos gigantes que acaba dominando um mundo frio e desértico.
Mas os trabalhos mais populares sobre a vida em outros planetas não vieram da ficção científica, mas do astrônomo amador Percival Lowell, com sua série de livros de sucesso que especulavam sobre Marte e aspiravam o rótulo de ciência. Esses livros tomaram o mundo de assalto. Lowell tinha suas convicções e atropelava quem estivesse no seu caminho. Escreveu vários livros sobre a vida em Marte e as obras se tornaram muito populares. Herdeiro de uma imensa fortuna têxtil, Lowell viajou até Flagstaff, Arizona, em 1894, onde construiu um observatório com um grande telescópio em uma montanha que chamou de Colina Marte. Após um ano de observação, Lowell teorizou que a vida inteligente criara aquedutos sobre toda a superfície de Marte. Ele os chamou de canais. Eram traços bastante retos, lineares, e Lowell achava que só poderiam ter sido criados por vida inteligente. Teriam sido cavados para levar água até a região mais seca do planeta para regar um planeta agonizante. Eles estariam sem recursos e Lowell insistia que suas cidades estavam ruindo e eles não sobreviveriam por muito tempo. Lowell via Marte como uma sociedade agonizante. Muitos cientistas zombaram de Lowell e o acusaram de brincar de ligue os pontos com seu telescópio, já que nem todos viam os supostos canais. A maioria da comunidade astronômica não estava convencida. O público, claro, adorava a ideia dos marcianos. Cerca de um ano após o primeiro livro de Lowell sobre Marte ter sido publicado, um jovem autor em Londres, Inglaterra, pôs sua caneta no papel. H.G. Wells prestou atenção nas teorias de Lowell sobre uma agonizante civilização marciana, especulou sobre suas intenções malévolas e fez história literária. Ninguém acreditaria nos últimos anos do século XIX que este mundo estava sendo observado de perto e com carinho por inteligências mais apuradas que a do homem, que miravam esta terra com olhos de inveja, lentamente arquitetando seus planos contra nós. Durante séculos, astrônomos colheram evidências científicas de vida em Marte. Então, em 1897, um novo autor de ficção científica ofereceu sua arrepiante interpretação. Se nossos telescópios tivessem permitido, teríamos percebido o problema bem antes. Homens como Schiaparelli observavam Marte, mas não conseguiram interpretar os pontos flutuantes que avistavam. E durante todo esse tempo, os marcianos deviam estar se preparando. Herbert George Wells nasceu em uma família de classe média-baixa na Inglaterra. Wells tinha ótima base científica. Era muito interessado na evolução humana, no processo da evolução. Ele iniciou a carreira como professor sem muito entusiasmo. Então, em 1895, aos 29 anos, mudou-se para um pacato subúrbio londrino chamado Woking e tentou a mão como escritor. Seus primeiros 2 romances, A Máquina do Tempo e O Homem Invisível, combinavam seu interesse por ciência com críticas sociais e o firmaram como um escritor bastante popular. Já se esperava muito de Wells quando seu terceiro romance foi lançado. Seu público não se decepcionou. Em meio à emoção da invasão alienígena, a Guerra dos Mundos sugeria a vulnerabilidade do Império Britânico. Quando Wells escreveu A Guerra dos Mundos, o Império Britânico era o grande dono do planeta, uma verdadeira superpotência. Wells ofereceu um alerta a um império arrogante. A obra é uma alegoria, porque os marcianos contavam com um superpoderio militar, mas não o usavam bem. Por isso eles fracassam. Então havia a sensação de que nós poderíamos fazer o mesmo. Wells estava tentando nos ensinar alguma coisa. Essa força superior chega de forma espetacular. Cilindros ocos caem em um parque, a apenas minutos da casa de Wells em Woking. Os leitores se perguntavam como seriam os marcianos. Não eram como eles esperavam.
A tampa do cilindro caíra sobre as pedras estrondosamente. Um corpo grande, arredondado e cinza, do tamanho de um urso, saía lenta e dolorosamente do objeto. Com a incidência da luz, resplendia como couro molhado. 2 grandes olhos de cor escura logo notaram minha presença. Afirmar categoricamente que os planetas giram em torno do Sol e não da Terra. A Terra seria apenas mais um planeta orbitando o Sol. Então, os cientistas passaram a se perguntar quantos dos outros planetas seriam semelhantes ao nosso. Assim iniciou-se a verdadeira inquirição científica sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos. Em 1609, o astrônomo Johannes Kepler explicou o estranho movimento de Marte, provando que sua órbita é elíptica, e imaginou se esse seria o próximo planeta onde nós encontraríamos vida. Ele escreveu: quem residirá nesses mundos se eles forem habitados? Nós ou eles, senhores do universo? Em 1610, o astrônomo italiano Galileo Galilei foi o primeiro a observar Marte por um telescópio. Em sua lente, Marte era do tamanho de uma ervilha vista a 2 metros de distância, mas já bastava para alimentar a ideia da existência de vida em outros planetas. A olho nu, sem telescópios, um planeta parece uma estrela brilhante. Mas quando Galileu viu Marte pelo telescópio, descobriu que eles eram, na verdade, pequenos mundos como a Terra. Durante 3 séculos, os telescópios foram evoluindo, assim como as provas científicas de que Marte poderia ser uma outra Terra. Em 1877, houve a chamada oposição de Marte. A cada 2 anos, Marte chega ao ponto mais próximo da Terra. É o melhor momento para observá-lo. Durante esse exame do planeta vermelho, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli publicou sensacionais novos mapas da superfície de Marte. Os desenhos de Schiaparelli são lindos. São uma obra de arte, não só de ciência. Mas o mais interessante nesses desenhos eram seus traços retos, lineares, na superfície de Marte, que seriam, conforme ele escreveu, canali, ou canais em italiano. Ele considerou a possibilidade de serem canais artificiais, mas certamente estava aberto a outras interpretações. Em 1892, o francês Camille Flammarion avistou mais evidências de vida em Marte. Descobriu o que chamou de onda de escurecimento durante a primavera de Marte, quando manchas escuras na superfície se dirigiam dos polos para o Equador e depois recuavam ao final do verão. Flammarion supôs que o escurecimento seria causado pela vegetação, mudando com as estações. Com as provas científicas se tornando mais interessantes, diversas teorias sobre a possibilidade de tecnologia dos submarinos e dos balões voadores. Essas fantasias coletivas inspiraram um dos primeiros filmes já produzidos, From the Earth to the Moon, de George Méliès. O filme de 1902 retrata uma avançada população lunar de insetos gigantes que acaba dominando um mundo frio e desértico. Mas os trabalhos mais populares sobre a vida em outros planetas não vieram da ficção científica, mas do astrônomo amador Percival Lowell, com sua série de livros de sucesso que especulavam sobre Marte e aspiravam o rótulo de ciência. Esses livros tomaram o mundo de assalto. Lowell tinha suas convicções e atropelava quem estivesse no seu caminho. Escreveu vários livros sobre a vida em Marte e as obras se tornaram muito populares. Herdeiro de uma imensa fortuna têxtil, Lowell viajou até Flagstaff, Arizona, em 1894, onde construiu um observatório com um grande telescópio em uma montanha que chamou de Colina Marte. Após um ano de observação, Lowell teorizou que a vida inteligente criara aquedutos sobre toda a superfície de Marte. Ele os chamou de canais. Eram traços bastante retos, lineares, e Lowell achava que só poderiam ter sido criados por vida inteligente. Teriam sido cavados para levar água até a região mais seca do planeta para regar um planeta agonizante.
Eles estariam sem recursos e Lowell insistia que suas cidades estavam ruindo e eles não sobreviveriam por muito tempo. Lowell via Marte como uma sociedade agonizante. Muitos cientistas zombaram de Lowell e o acusaram de brincar de ligue os pontos com seu telescópio, já que nem todos viam os supostos canais. A maioria da comunidade astronômica não estava convencida. O público, claro, adorava a ideia dos marcianos. Cerca de um ano após o primeiro livro de Lowell sobre Marte ter sido publicado, um jovem autor em Londres, Inglaterra, pôs sua caneta no papel. H.G. Wells prestou atenção nas teorias de Lowell sobre uma agonizante civilização marciana, especulou sobre suas intenções malévolas e fez história literária. Ninguém acreditaria nos últimos anos do século XIX que este mundo estava sendo observado de perto e com carinho por inteligências mais apuradas que a do homem, que miravam esta terra com olhos de inveja, lentamente arquitetando seus planos contra nós. Durante séculos, astrônomos colheram evidências científicas de vida em Marte. Então, em 1800, chamou de Colina Marte. Após um ano de observação, Lowell teorizou que a vida inteligente criara aquedutos sobre toda a superfície de Marte. Ele os chamou de canais. Eram traços bastante retos, lineares, e Lowell achava que só poderiam ter sido criados por vida inteligente. Teriam sido cavados para levar água até a região mais seca do planeta para regar um planeta agonizante. Eles estariam sem recursos e Lowell insistia que suas cidades estavam ruindo e eles não sobreviveriam por muito tempo. Lowell via Marte como uma sociedade agonizante. Muitos cientistas zombaram de Lowell e o acusaram de brincar de ligue os pontos com seu telescópio, já que nem todos viam os supostos canais. A maioria da comunidade astronômica não estava convencida. O público, claro, adorava a ideia dos marcianos. Cerca de um ano após o primeiro livro de Lowell sobre Marte ter sido publicado, um jovem autor em Londres, Inglaterra, pôs sua caneta no papel. H.G. Wells prestou atenção nas teorias de Lowell sobre uma agonizante civilização marciana, especulou sobre suas intenções malévolas e fez história literária. Ninguém acreditaria nos últimos anos do século XIX que este mundo estava sendo observado de perto e com carinho por inteligências mais apuradas que a do homem, que miravam esta terra com olhos de inveja, lentamente arquitetando seus planos contra nós. Durante séculos, astrônomos colheram evidências científicas de vida em Marte. Então, em 1897, um novo autor de ficção científica ofereceu sua arrepiante interpretação. Se nossos telescópios tivessem permitido, teríamos percebido o problema bem antes. Homens como Schiaparelli observavam Marte, mas não conseguiram interpretar os pontos flutuantes que avistavam. E durante todo esse tempo, os marcianos deviam estar se preparando. Herbert George Wells nasceu em uma família de classe média-baixa na Inglaterra. Wells tinha ótima base científica. Era muito interessado na evolução humana, no processo da evolução. Ele iniciou a carreira como professor sem muito entusiasmo. Então, em 1895, aos 29 anos, mudou-se para um pacato subúrbio londrino chamado Woking e tentou a mão como escritor. Seus primeiros dois romances, A Máquina do Tempo e O Homem Invisível, combinavam seu interesse por ciência com críticas sociais e o firmaram como um escritor bastante popular. Já se esperava muito nome romano para o planeta, Marte, o deus da guerra. É natural pensar na Terra como centro do universo, porque ela nos parece estacionária e sólida. O céu parece ser um domo, a parte interna de uma esfera, com as coisas se movendo por ele. A Terra como centro do universo foi uma explicação confortável durante 1400 anos. Até 1543, quando o astrônomo polonês Nicolau Copérnico chamou a atenção dos cientistas.
Copérnico, no século XVI, foi o primeiro a afirmar categoricamente que os planetas giram em torno do Sol e não da Terra. A Terra seria apenas mais um planeta orbitando o Sol. Então, os cientistas passaram a se perguntar quantos dos outros planetas seriam semelhantes ao nosso. Assim iniciou-se a verdadeira inquirição científica sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos. Em 1609, o astrônomo Johannes Kepler explicou o estranho movimento de Marte, provando que sua órbita é elíptica, e imaginou se esse seria o próximo planeta onde nós encontraríamos vida. Ele escreveu: "Quem residirá nesses mundos se eles forem habitados? Nós ou eles, senhores do universo?" Em 1610, o astrônomo italiano Galileo Galilei foi o primeiro a observar Marte por um telescópio. Em sua lente, Marte era do tamanho de uma ervilha vista a 2 metros de distância, mas já bastava para alimentar a ideia da existência de vida em outros planetas. A olho nu, sem telescópios, um planeta parece uma estrela brilhante. Mas quando Galileu viu Marte pelo telescópio, descobriu que eles eram, na verdade, pequenos mundos como a Terra. Durante 3 séculos, os telescópios foram evoluindo, assim como as provas científicas de que Marte poderia ser uma outra Terra. Em 1877, houve a chamada oposição de Marte. A cada 2 anos, Marte chega ao ponto mais próximo da Terra. É o melhor momento para observá-lo. Durante esse exame do planeta vermelho, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli publicou sensacionais novos mapas da superfície de Marte. Os desenhos de Schiaparelli são lindos. São uma obra de arte, não só de ciência. Mas o mais interessante nesses desenhos eram seus traços retos, lineares, na superfície de Marte, que seriam, conforme ele escreveu, canali, ou canais em italiano. Ele considerou a possibilidade de serem canais artificiais, mas certamente estava